Outra coisa que quando é fácil é que ele abre e fecha a porta devagarzinho e senta aqui De fora, né? Uhum. Você tem Instagram? Sim. Faz um teste pra gente. Você já começou? Eu tô tentando baixar o Instagram e tá aqui, ó. Vou ligar aqui, fazer um testezinho, você pode... Teste som. Vou ficar aqui, é que ninguém te vê. Já está transmitindo? Está transmitindo? Está transmitindo já? Ok. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Bom, sejam bem-vindos aqui ao Café Consciência. Para quem está aqui pela primeira vez, eu vejo algumas caras um pouco diferentes, né? Espero que vê-las mais, né? O café aqui é grátis, é por nossa conta, né? Às vezes tem, olha aí, a bolachinha também é por nossa conta, né? Então fiquem à vontade, e aqui a ciência é sempre de qualidade. Então, só deixar vocês a par que nós vamos terminar esse ano com 3 palestras seguidas, começando hoje com uma da Ana Paula, que a gente vai estar comentando daqui a pouco. Então, fiquem atentos aí, semana que vem nós vamos ter uma pesquisadora chamada Carolina Horta, da Faculdade de Farmácia. Ela apareceu na mídia aí como uma das pesquisadoras mais influentes internacionalmente, né, da UFG. Então, acho que é bem interessante aí vocês verem. Então, isso vai ser na semana que vem. E na outra terça, a gente tem um colega aqui do Instituto. Esse colega acabou de publicar um artigo na Nature Physics, professor do Instituto de Física, e nós vamos terminar o ano com essa palestra aí, um trabalho da Nature Physics. E hoje a gente tem o prazer, né, de estar com uma colega aqui da Física Médica, que é a Ana Paula Rodrigues. Ana Paula Rodrigues, ela possui graduação em Física Médica pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, né? Ela tem experiência em assessoria e consultoria em radiodiagnóstico, MBA em Gestão Estratégica pela USP. Atualmente é Física Médica do radiodiagnóstico no Hospital das Clínicas de Goiânia, aqui, né? Atuando como supervisora de proteção radiológica da instituição, presidente do Comitê de Gerenciamento de Riscos em Radiologia Diagnóstica, preceptora aí do curso de Física, avaliadora interna do selo de qualidade, BSERH, desculpa aí
Eu acho que falei certinho, né? Então, Ana Paula, é um prazer ter você aqui. Acho que vai ser uma experiência muito interessante, não só para os físicos médicos, mas também para pessoas, para descobrirem o que um físico médico faz na prática, né? Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, obrigada primeiro pelo convite, professor Andres, o Emerson, que não está aí, né? Não sei se ele vai vir depois. Então, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na UFG, que embora eu não sou daqui, minha formação não é daqui, mas eu tenho um carinho muito especial, até porque a gente tem muita contribuição, trabalho juntos, eu recebo eu falo meninos, os meninos, os estagiários, então eu tenho um carinho muito grande, então é um prazer estar aqui, trazer um pouquinho da minha experiência, né? Vocês fiquem à vontade, as perguntas ficam para o final, mas vocês fiquem à vontade no final de fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá? Então, vocês estão me ouvindo bem? Então, como o professor Andes já falou, meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece, eu sou física médica, eu formei em Ribeirão Preto, né, em 2010, já tem um tempinho. Fiz uma pós-graduação em gestão, já trabalhei um pouquinho em empresa de prestação de serviço com controle de qualidade e há 6 anos eu estou no HC, aqui em Goiânia, atuando como física médica do radiodiagnóstico, que inclusive quando eu cheguei aqui não tinha ninguém. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência até nessa construção mesmo, porque até hoje eu ainda respondo as perguntas o que é física médica dentro do hospital, embora menos, né? Hoje o pessoal já sabe que eu existo e que existe a física médica, mas enfim, vamos lá. Bom, o que eu pensei aqui passar para vocês? Falar um pouquinho da minha opinião, da minha visão quanto o curso, né, do curso de Física Médica de modo geral. Falar um pouquinho do cenário do radiodiagnóstico, porque eu atuo no radiodiagnóstico, eu sei que o radiodiagnóstico não é a menina dos olhos da Física Médica, normalmente o pessoal faz Física Médica já vislumbrando a radioterapia, e, enfim, são gostos, visões e experiências diferentes, né, são mundos diferentes. Falar um pouquinho da prática clínica, né, da minha experiência na prática clínica dentro do hospital, que é um hospital de grande porte. Vou falar um pouquinho mais para frente como que funciona no HC, os equipamentos que a gente tem e tal. E também falar um pouquinho das colaborações de pesquisa que a gente tem com os professores aqui da universidade. Tá bom? Bom, para começar, falar um pouquinho do curso de Física Médica, minha visão. Primeiro que eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela Física Médica. Eu acho que é um curso que, embora desafiador, como eu acho que a maioria dos cursos de exatas, né, é um curso multidisciplinar. E é uma das coisas que, para mim, é o mais encantador, porque a gente lida com vários públicos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é um curso que exige da gente vários conhecimentos de várias áreas, não só de física, não só de matemática, mas de biologia, bioquímica, anatomia, muita coisa além das exatas, né? Então, é um curso multidisciplinar, relativamente desafiador. Não sei vocês, mas eu passei alguns perrengues na graduação. Eletromag, ressonância magnética. Eu não sei aqui na grade de vocês, não tem a matéria ainda de ressonância magnética? Tem? Pois desafiador, né? É interessantíssimo, mas exige muito da gente, né? Muita dedicação e muitos estudos e tal. Eu gostei tanto de ressonância que eu fiz 2 vezes na faculdade. Tanto que eu gostei. Ela estimula. Então, assim, trabalhar com física médica, eu acho que de modo geral, mas posso falar da minha realidade dentro da saúde, ela exige um contínuo aprimoramento. Não existe mais. Uma vez que a saúde, equipamentos, por exemplo, são todos de alta tecnologia e cada vez desenvolvendo mais equipamentos com mais modernos, exige da gente uma atualização contínua, inevitavelmente, não tem jeito. Isso eu estou falando do radiodiagnóstico, mas se aplica a todas as outras áreas, né? E está um pouquinho desconfigurado, mas eu acho que a física médica, além que não é o foco de hoje, mas eu sempre gosto de salientar. A física médica não é só radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear. A física médica é muito além disso. Existem novos horizontes, muitas vezes desconhecidos, que podem ser desbravados. Até porque, pelo fato de ser um curso multidisciplinar, você pode ir para vários rumos. Então, por exemplo, eu sempre falo, eu faço física médica, mas eu gosto muito de programar.
Gente, a TI, essa área de TI é um mundo, existe tanta coisa importante e ainda ajudando na física médica. Até posso trazer mais na frente os projetos que a gente tem envolvendo programação, que é fundamental na nossa área. Bom, então falando agora um pouquinho do contexto dentro do radiodiagnóstico no Brasil. Nós tínhamos, até 2019, a Portaria 453. Vocês já ouviram falar da Portaria 453 de 1998? Bom, no Brasil, a legislação que existente, né, inclusive quando eu estudei, quando eu comecei nessa área, era o que mandava, vigorava, né, na época. Então, quem legisla sobre o radiodiagnóstico? É a Anvisa. Né, e a Anvisa criou, em 1998, a Portaria 453. Só que em 1998, ela foi caindo, foi ficando obsoleta, até por conta das tecnologias, equipamentos digitais e tal. Então, em 2019, a RDC, que não era 611, mas já nesse formato, ela foi criada. Quais as principais diferenças e que impactam a nossa vida? Tem coisas positivas e coisas não tão positivas que eu vou falar aqui brevemente. Então, como eu falei, a RDC 611, essa daqui entrou em vigor, que ela foi atualizada algumas vezes, em março de 2022, e ela estabelece requisitos sanitários para funcionamento de serviço de radiologia, radiodiagnóstica e intervencionista. Então, hoje, o que nós seguimos de legislação dentro do radiodiagnóstico, principalmente? A RDC 611. Então, ela é a nossa bíblia atualmente. A RDC 611, o que ela traz de evolução com relação à portaria? Primeiro, a Portaria 453 não previa equipamentos digitais. Hoje, equipamentos digitais são uma realidade em 95% pelo menos das instituições. Quem aqui já fez raio-x, por exemplo, hoje em dia não existe. Eu não sei nem se alguém aqui já viu, né? A maioria acho que não. Os filmes radiológicos que eram processados em câmara escura e tal. Isso é muito difícil a gente encontrar hoje em dia. Então, a tecnologia digital não era prevista na portaria. E a RDC traz para a gente. O que mais que a RDC traz? Ela separa as normativas, as instruções normativas por modalidade. Então, por exemplo, a gente tem a instrução normativa para raio-x, a instrução normativa para fluoroscopia, mamo, tomo, ressonância, ultrassom, que aqui já é um diferencial da Portaria 453. A Portaria 453 não previa equipamentos de imagem que não emitem radiação ionizante, que é o caso do ultrassom e da ressonância. Já a RDC 611 preconiza alguns testes obrigatórios em equipamentos de ultrassom e equipamentos de ressonância magnética, com a finalidade de trazer termos equipamentos mais calibrados que funcionem adequadamente, consequentemente com qualidade de imagem melhor, diagnóstico mais assertivo. Então, esse foi um dos ganhos, que eu diria que o principal, com a substituição da Portaria 453. Então, ficou mais organizado. Os testes exigidos antes, muitos testes hoje exigidos não eram exigidos antes. Na verdade, a RDC, ela traz muito de protocolos europeus, protocolos espanhóis. Então, a gente evoluiu muito nesse sentido, tá? Isso eu estou falando exclusivamente da parte de calibração dos equipamentos, de testes, que é uma das nossas funções enquanto físico médico do radiodiagnóstico, né? Então, eu, enquanto supervisora de proteção radiológica do Hospital das Clínicas, eu tenho que garantir que o raio-x que está em funcionamento, fazendo os exames do paciente, está calibrado, que a dose de radiação que está sendo entregue está dentro do previsto, do preconizado na legislação. É minha função isso, né? Porém, está desconfigurado, gente, mas acho que não vai dar para vocês lerem, mas eu falo. Bom, na minha opinião, uma perca, né, com relação a essa mudança de legislação. A Portaria 453 ela era muito específica no sentido de dizer qual profissional era habilitado para fazer as funções, que no caso somos nós. Então, na Portaria 453 era bem específico, assessorar-se de especialista de física do radiodiagnóstico. Então, ela trazia muito claramente, por exemplo, um teste de controle de qualidade tem que ser assinado, executado e assinado por um físico com especialidade na área. Beleza, isso era até um suporte para a gente, né, para evitar que pessoas sem conhecimento suficiente façam os testes. Porém, a RDC tirou isso. E está péssimo, mas vou traduzir. A RDC ela não traz mais o profissional. Ela traz
profissional legalmente habilitado. Quando você fala profissional legalmente habilitado, fica muito amplo. Qualquer pessoa, quem é profissional legalmente habilitado? Quem define? Então, acabou que trouxe margem, assim, alguns problemas para a gente de profissionais que não necessariamente são de fato habilitados para fazer isso. Trouxe essa brecha, mas isso é uma coisa que diz respeito à Anvisa. Nós não conseguimos, na época, quando a RDC foi publicada, a gente até reuniu, a ABFM reuniu um grupo de físicos, médicos da área. Fomos para Brasília, tentar entender por que eles estavam fazendo dessa forma, enfim. Segundo a Anvisa, é uma prerrogativa nova da União mesmo, que você não pode mais colocar profissionais, enfim, isso não houve acordo, então ficou vago desse jeito, tá? Mas, enfim, é só para trazer para discussão mesmo melhorias e nem tanto dessa troca de legislação. Agora, falando um pouquinho... Aqui. Bom, como eu falei, eu atuo no Hospital das Clínicas. Hoje, o Hospital das Clínicas de Goiânia ele é gerido pela EBSER. Não, todo mundo sabe o que é EBSER? Já ouviu falar? Não? Nunca ouviu? Bom, então eu vou falar rapidinho. EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela foi criada em dezembro de 2011. Qual que é a função da EBSER? Por que ela foi criada? Para, basicamente, administrar os hospitais universitários no âmbito do SUS. Então, ela foi criada lá em Brasília em 2011 com essa função. É obrigatório o hospital aderir à EBSER? Não. Cada hospital adere ou não. Então, isso fica a critério do local, né, do hospital. O Hospital das Clínicas de Goiânia aderiu à EBSER em 2014, ou seja, 3 anos após a criação. Então, essa é basicamente a função da EBSER, administrar. Então, hoje, por exemplo, a gente trabalha em Goiânia, mas a gente está vinculado a Brasília. Nós somos hospitais, somos servidores públicos federais, porque, na verdade, lotados em Goiânia, no meu caso, né? Então, assim, hoje a EBSER, ela tem 45 hospitais vinculados no Brasil todo. Então, além de Goiânia, a gente tem praticamente, só alguns estados que não tem, né? Mas a maioria dos estados acabaram aderindo à EBSER. Então, são 45 hospitais vinculados. E aí eu quis trazer o número de físicos médicos do radiodiagnóstico para se ter uma ideia de quantos colegas somos. Hoje, de 45 hospitais, nós temos 31 físicos do radiodiagnóstico. Não estou contando medicina nuclear, radioterapia, tá? Então, a grande maioria já tem um físico do radiodiagnóstico trabalhando. No caso, aqui em Goiânia, agora nós somos em 2. Eu era sozinha até mês passado, aí agora a Samara, que está ali, é minha nova colega. Não sou mais sozinha. Bom, falando um pouquinho do HC, o HC de Goiânia tem 62 anos. Foi criado em 1962, é bem antigo, né? Contava com 67 funcionários e 60 leitos, lá atrás. Hoje, o Hospital das Clínicas tem mais de 1.600 funcionários e quase 300 leitos de internação, contando com o prédio novo, né, que é esse prédio de 20 andares que foi inaugurado às pressas na pandemia, e o hospital, essa parte aqui de baixo, que eu não sei se dá para vocês verem, que é a parte antiga, onde nós, meros mortais, ficamos. Eu falo que o primo rico e primo pobre, nós continuamos aqui, até porque transferir um setor de radiologia não é algo tão trivial, né? Considerando blindagens e tal, ressonância magnética, enfim. Mas a gente continuamos no prédio velho, e aqui são os pacientes internados, centro cirúrgico, UTI, ficam aqui no prédio novo. Bom, o que a gente tem de parque tecnológico de equipamentos de imagem dentro do HC? Considerando os hospitais da EBSER no país todo, o HC daqui é um dos maiores em parque tecnológico. Não é o maior, mas acho que só perde para Curitiba, que é muito grande, mas nós somos um dos maiores em parque tecnológico. Hoje, o que a gente tem? Nós temos 3 raio-x fixos. Lembrando que, quando eu falo radiodiagnóstico, imagem, não é só radiologia. Nós temos equipamentos espalhados pelo hospital inteiro. Então, a gente tem equipamentos na radiologia, no centro cirúrgico, na hemodinâmica, enfim, em vários locais do hospital inteiro. Então, a gente tem 3 equipamentos fixos de raio-x, um telecomandado, 2 mamógrafos, inclusive um digital e novo, 2 tomógrafos computadorizados, 64 canais. Isso não é qualquer hospital que tem, o Hospital Público Federal, isso não é o comum, né? A gente tem uma ressonância magnética de 1,5, 12 raio-x portáteis. Esses raio-x ficam espalhados no hospital todo para fazer atendimento a pacientes que não conseguem
se locomover, pacientes de UTI, enfim, pacientes que não conseguem descer para fazer o exame. 3 ultrassons dentro da radiologia, 9 digitalizadores de imagem. Mastologia, um mamógrafo, uma estereotaxia, uma tomossíntese. Hemodinâmica, a gente tem um angiógrafo. Na endoscopia centro cirúrgico, a gente tem 6 arcos cirúrgicos e tem mais de 30 ultrassons espalhados pelo hospital inteiro. E lembra que eu falei que antes não precisava fazer teste em ultrassom, né? Hoje a gente precisa, a gente sai caçando pelo hospital os ultrassons, as sondas, é uma quase tarefa, operação de guerra. Bom, umas fotos, algumas fotos, aqui a tomografia, nós temos 2 tomografias iguais, inclusive da Siemens. Nossa ressonância, que é uma ressonância da GE, que inclusive ela está para ser trocada, porque ela já chegou no end of life dela e a gente vai trocar em breve. Os digitalizadores de imagem, o telecomandado, a foto não ficou muito boa, um dos mamógrafos e um dos ultrassons, só para vocês terem uma ideia. Então, isso que a gente tem de parque tecnológico no HC. Mas vamos lá para a rotina. Ficou um pouquinho desconfigurado aqui também, mas dá para ler, né? Acho que todo mundo consegue ler, né? Bom, vamos lá. Eu falei desde o começo da multidisciplinariedade que é trabalhar no radiodiagnóstico dentro de um hospital. Claro, eu estou trazendo a minha rotina dentro de um hospital público, né? Público federal. Talvez num hospital privado as vivências seriam outras, de outra forma, né? A realidade dentro da HC é essa, e eu compartilho muita coisa com colegas de outros hospitais da EBSER, e os dilemas e as dores são muitas vezes similares, de modo geral, né? Então, assim, o que eu falo? A gente trabalha, primeira coisa, né? Nossa irmã de trabalho, engenharia clínica. A gente está muito perto da engenharia clínica. Por quê? Tudo que envolve equipamento envolve engenharia clínica. Então, assim, equipamento estragou, vamos abrir um chamado, ou engenharia clínica. Então, nós somos irmãos, eu falo. Tanto que, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com os meninos da engenharia clínica, porque às vezes eu vou lá e brigo, e xingo, não sei o quê, aí no fim eles resolvem, eu fico feliz. Aí a gente vai numa relação mais ou menos assim. Mas o que acontece? A engenharia clínica, todos os equipamentos de imagem precisam de manutenção, seja ela preventiva, para não parar de funcionar, ou corretiva. Então, sempre passa, mais uma vez, pela mão da engenharia clínica, até porque a gente tem contratos de manutenção, né? Então, nós estamos envolvidos diretamente nisso. Então, por exemplo, raio-x, eu estou com esse problema atualmente lá, até já vou contando a realidade aqui. Tem um dos raios-x fixos, a gente tem um detector digital e a gente tem que calibrar ele. E não está dando calibração. Quando eu entro na plataforma do fabricante, dá um problema que ele não me libera, não me dá permissão para calibrar. Aí eu, engenharia clínica, eu não consigo calibrar o detector. Nós vamos abrir um chamado. Estou eu alguns dias esperando isso acontecer. Mas só para vocês terem uma ideia como é essa relação com a engenharia clínica. Tá? Mas a engenharia clínica é fundamental. Então, por exemplo, vamos comprar um aparelho. Outra coisa. Por ser instituição pública, aqui também é assim, né? Vai comprar uma caneta. Como que funciona para comprar caneta aqui? Pregão. Instituições públicas têm que fazer pregão. Vou comprar uma cadeira. O que eu tenho que... como eu quero essa cadeira? Vou dar um exemplo da cadeira que é algo bem simples. Então, vamos supor que a universidade precisa comprar cadeiras para a universidade toda, e aí alguém tem que escrever as especificações dessa cadeira. Como que eu quero essa cadeira? Azul, baixa, alta, giratória, com braço, sem braço, tecido lavável, não lavável, altura de 30 centímetros do chão. Assim, eu estou falando isso, gente, porque são pormenores mesmo. E eu estou dando esse exemplo para uma cadeira. Aí é feito a gente chama termo de referência, que eu coloquei abreviado aqui, mas chama termo de referência. Todos os detalhes daquela cadeira tá no termo de referência. Quem que escreve o termo de referência? Alguém tem que escrever. No caso dos equipamentos médicos, quem faz isso? A gente, junto com a engenharia clínica. Então, eu estou dando exemplo da cadeira porque é a coisa mais fácil que me veio aqui. Mas eu vou comprar um ultrassom. Gente, assim, demanda da gente muito estudo. Então, aí você vai ter que, primeiro, para que é esse ultrassom? É para fazer exame ginecológico ou é para fazer exame abdominal? Quais sondas eu preciso? Qual a frequência das sondas? Porque qual a profundidade que eu quero visualizar?
assim, ó, é uma infinidade, ângulo de abertura, número de canais, tudo isso, garantia, é 1 ano, são 2 anos de garantia, 3 anos, o ultrassom vai ser transportável, vai ser de rodinha, vai ser de, tipo maleta, tudo isso tem que ser colocado no papel, só que para isso você tem que estudar todos os equipamentos no mercado. Então você vai lá estudar quais equipamentos de ultrassom tem no mercado, e aí que eu falo, a gente não tem como não se atualizar. Obrigatoriamente você tem que saber quais estão no mercado, o que atende isso, o que não atende. Então uma demanda que aconteceu real também, um médico nosso queria abrir agenda para fazer ultrassom ocular. Só que qual sonda a gente vai usar para fazer ultrassom ocular? A gente não tinha uma sonda para fazer ultrassom ocular, né, de globo ocular. E aí vamos fazer um pedido para fazer uma compra de transdutor para fazer esse exame. E aí toda a especificação, qual frequência que tem que ser. Enfim, tudo isso a gente tem que sentar. E assim, a gente não sabe isso. A graduação não ensina isso para a gente. Nenhuma. Né? Então, senta, a bundinha, desculpa aí, senta, vamos estudar. Ultrassom tal, sonda tal, aí você vai lá na Philips, só um exemplo, mas todas. Tem 30 tipos de sonda e você vai analisar cada uma e dizer, não, eu preciso disso, disso, disso. Quem que vocês acham que tem mais expertise para fazer esse tipo de estudo dentro de hospital? A gente. Porque mesmo que a gente não saiba detalhes, mas a gente tem background para ler, estudar e entender. Ah, eu preciso de qual frequência? Qual frequência de sonda eu vou usar? E pronto. A engenharia clínica, embora eles tenham um breve conhecimento, eles não têm o mesmo conhecimento que a gente. Né? Então, essa é uma das funções que eu acho mais importantes. E é nossa função, e eu digo minha função enquanto profissional, é tentar trazer a melhor qualidade de equipamentos para fazer atendimento ao público, aos nossos pacientes. E aí, estudar e ter conhecimento vai fazer toda a diferença na hora de a gente comprar o equipamento que vai ou não atender às nossas demandas e expectativas, né? Bom, contratação de empresa. Então, por exemplo, os testes de controle de qualidade. A gente não tem equipamentos hoje no HC para fazer os testes. O que a gente faz? Terceiriza. Faz o contrato. A gente se envolve também na contratualização dessa empresa que vai fazer isso. Parte de segurança do trabalhador, EPIs, equipamentos de proteção individual. Todo trabalhador que trabalha, é exposto à radiação ionizante, ele precisa usar EPIs, aquele avental de chumbo. Quem faz aquisição e compra? Quem faz os testes nesse EPI para saber se ele está íntegro ou não? Nós. Né? Ninguém tem esse conhecimento. E não espere que alguém vai fazer pela gente, porque isso também não vai acontecer. A parte de treinamento, a gente tem que treinar o hospital inteiro. Ressonância. Ressonância é uma das áreas que a gente mais tem, assim, de risco de acidente dentro da unidade de diagnóstico por imagem. Tanto que já aconteceu, né, aqui e em outros locais. Então, por exemplo, o pessoal da faxina, eles podem entrar com aquele rodinho, com tudo convencional dentro da ressonância? Não, eles têm que ser treinados. Pode jogar água dentro da ressonância? Não, eles têm que saber disso. Então, assim, todos esses detalhes nós temos que cuidar, né? Parte da dosimetria pessoal, todos os profissionais que fazem, que são indivíduos ocupacionalmente expostos, têm que usar dosímetro para monitoração, né? Então, isso também nós cuidamos do contrato. Então, vai fazer o contrato de dosimetria, estamos nós lá inserido, conferindo o dosímetro, verificando os relatórios mensais para ver se alguém foi exposto mais do que o considerado seguro, e se for exposto, o que fazer com isso? Então, isso nós que atuamos também. A parte de engenharia. Ah, eu tinha uma sala de raio-x, agora eu quero colocar um tomógrafo. Isso, de fato, aconteceu. É só arranca o raio-x e coloca um tomógrafo? Não. Embora a engenharia pense que é assim, mas não é assim. Vamos fazer um cálculo de blindagem, até porque eu vou trabalhar com outra energia, uma outra carga de trabalho, envolve a gente. Vou colocar um visor plumbífero. Eu tenho que falar quantos equivalente em chumbo, quanto eu preciso nesse vidro. Somos nós que fazemos. Bom, a parte de compras, como eu falei no exemplo da cadeira, então assim, acaba que a gente se relaciona com o setor de compras, com o setor também de contratos, a parte de ensino e pesquisa que eu vou falar um pouquinho já. Então assim, tudo isso nós estamos inseridos, que é onde eu falo da multidisciplinaridade, né? Bom, da rotina clínica, então, além de tudo isso, a gente tem que garantir a realização dos testes conforme a RDC, minimamente. A gente tem que treinar as equipes. Aqui, a gente estava fazendo um curso de ressonância magnética para os técnicos em radiologia, porque é um problema...
relativamente comum. O pessoal às vezes faz exame, o técnico, o operador, ele faz, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não entende o que ele está fazendo. Então, quando ele muda um parâmetro dentro da ressonância, ele não sabe, ele sabe fazer, mas ele não entende o porquê que ele está fazendo aquilo. E a nossa função é ensiná-los a não ser, que é o que eu falo para eles, meros apertadores de botão, né? É a nossa função. Desenvolvimento de protocolos e manuais, vou mostrar já já também. Otimização dos protocolos de ressonância e tomografia. Elaboração dos documentos exigidos por plano de proteção radiológico, programa de educação permanente e assim por diante. Eu estou passando rápido por causa do tempo, tá, gente? Mas depois vocês podem perguntar. Participação nas comissões. Dentro do hospital, a gente tem a Comissão de Proteção Radiológica, que já até mudou o nome, a CIPA, que é de prevenção de acidentes. A gente tem diversas comissões que a gente pode atuar. Até porque, como somos únicas, às vezes a gente demanda, o pessoal demanda de conhecimentos relativos à nossa área, né? Bom, aqui, só para exemplificar um pouquinho, a gente fez uma compra de avental e eu estava verificando se ele estava dentro do solicitado como no pregão. Nesse caso, foi descartado porque a gente pediu um avental de 1,10 e, se eu não me engano, esse tinha 1,5. A gente não pode aceitar. Mas o fabricante disse para mim que ele tinha 1,10 de comprimento. E eu tenho que medir, eu tenho que garantir que ele está me entregando o que está no papel, né? E aí a gente reprova. Isso acontece demais, infelizmente. Aqui, teste dos EPIs que estão em uso. Eu não sei se dá para ver aí, se vocês conseguem enxergar. Então, esses aventais já estão em uso, então a gente está testando a integridade. Podemos ver que nem todos estão íntegros. Tiramos de uso, né? Aqui só para mostrar, esse daqui eu falei do ultrassom, do exemplo de compra de ultrassom, e esse aqui é um exemplo real, que a gente conseguiu comprar um ultrassom de alta qualidade, que normalmente só tem em clínicas privadas. Hoje a gente tem no HC, a gente tem 3 equipamentos, não entrando em detalhes de marca, nada disso, mas de muita qualidade. A mesma coisa, um raio-x, esse raio-x aqui é um raio-x móvel que vai no leito, ele é motorizado, porque assim, esses aparelhos são pesados, né? Inclusive a gente tem várias técnicas mulheres. E como que você sai carregando isso pelos leitos? Então, a gente conseguiu comprar um aparelho motorizado. Então, tudo isso é coisa que eu acho que a gente tem que se envolver, sabe? E eu brigo mesmo. E, assim, na engenharia clínica, fala, não precisa ser motorizado. Precisa. Você vai carregar? Não, então nós vamos comprar motorizado. Sabe, eu acho que é a nossa função ter esse olhar. Aqui, alguns testes, eu e Samara fazemos alguns testes. A gente tem alguns Phantoms, né, que vem com os equipamentos. Então, aqui é um teste diário. Todo dia na mamografia, a gente tem que fazer o teste diário. Aqui, o teste semanal da tomo. Aqui é do outro equipamento de mamografia, um Phantom diferente. Mas todo dia, ou semanalmente, a gente tem que fazer esses testes. Tá? Segundo, e a vigilância sanitária, quando chega no HC, primeira coisa, cadê os testes? Eles perguntam. E a nossa função é justamente essa, né? Aqui alguns protocolos que a gente tem, né? Então a gente tem que criar. Por exemplo, eu falei dos aventais de chumbo. Como que armazena esses aventais? Como que higieniza esses aventais? A gente tem que cuidar deles, porque senão eles vão perdendo, se dobra, por exemplo, eles vão quebrando por dentro, como aquela foto que eu mostrei agorinha. Bom, falando um pouquinho agora do link com a universidade, com as pesquisas, nós, lá, a gente tem uma boa relação com a maioria dos professores aqui, então a gente tem algumas parcerias, inclusive tem vários alunos aqui que estão envolvidos lá com a gente. Então, assim, para mim, eu acho que, primeiro, eu faço isso com muito prazer, e eu acho que é função e obrigação nossa, enquanto instituição pública, ter essa parceria. Tanto porque ajuda o hospital, muitas vezes, mas para o desenvolvimento mesmo, educacional, eu acho que isso é muito importante. E aí eu vou falar até mais uma coisa, eu, enquanto filha de faculdade de universidade pública, eu acho que é mais minha obrigação ainda, sabe? Do mesmo jeito que eu recebi esse apoio lá atrás, dar esse apoio hoje, né? Porque acho que todo mundo sai ganhando. Então, assim, o que a gente desenvolve hoje? A gente tem o acompanhamento dos alunos de estágio, né, alguns já passaram, depois eu tenho umas fotinhas. Eu fiz as contas, se eu não estiver errada, pelo menos 13 alunos já passaram por lá. A gente recebe os estágios obrigatórios, né, daqui da universidade, e assim, é sempre muito gratificante receber, por mais que, assim, eu sempre aprendo muito com os alunos, é uma troca sempre muito boa. Inclusive a Ju, primeira estagiária, lá em 2018, está aí,
Né, Ju? Faz tempo já, né? Atuamos também com trabalhos de conclusão de curso, alguns alunos que querem fazer alguma pesquisa, ou mesmo um auxílio em alguma coisa que demanda da radiologia, uma imagem, alguma coisa assim, a gente sempre está aberto. Né? Trabalho de iniciação científica, a gente tem alguns em andamento, inclusive o pessoal está aqui, alguns que já foram, e trabalhos que inclusive ajudam muito a gente lá na prática, porque eu acho que é isso, a gente fazer esse link, né, entre a universidade, a teoria e a prática, né? Eu acho que isso é muito importante. E a colaboração com outros hospitais da rede EBSER também, que às vezes a gente faz alguns trabalhos de pesquisa, até porque comparando hospitais, dinâmicas e tal, isso é muito importante. Aqui eu coloquei as fotos que eu tinha. Está faltando muita gente. Né? A Ariane, que fez por último, ela está no INCA hoje. A Ju, que está tentando, né? Está na luta para entrar em alguma residência. O Paulo, a Pamela, a Ju, que está aqui, o Caio já das antigas também. Acho que ele está em Natal. O Caio trabalha na radioterapia, né? Enfim, alguns alunos que passaram por lá, mas tem outros. Eu não tenho. Descobri que eu preciso tirar fotos com mais dos alunos, porque eu não tenho. Aqui alguns dos meninos que estão aqui, né? Que a gente tirou a foto num evento que teve lá no hospital. Então, alguns trabalhos de iniciação científica em andamento e alguns já concluídos, como eu falei. A maioria, inclusive eu vim até vestida de garota propaganda, que eu ganhei do Emerson essa camiseta. Inteligência artificial, né? Mas tem outros também, a gente já colaboração com o professor Jonas, o Silvio, com o Silvio em ultrassom, com o Jonas para fabricação de dispositivo de teste, também de colimação, e outras aí que ainda talvez esteja esquecendo alguma, mas que ainda estão por vir. Então, é isso. Acho que deu certo o tempo, né? Obrigada, gente. Obrigado, Ana Paula. Acho que deu para ter uma visão bem interessante, bem legal. Pessoal, estamos abertos para perguntas. Lembra, aqui é Café com Ciência, a gente pergunta, tá? Por favor, se você puder falar um pouquinho alto, a gente agradece. Se você quiser vir para cá também, você pode falar aqui. Mas você fala em que sentido? De trabalho? De... De modo geral, não. Mas, por exemplo, a gente tem trabalhos até que a Natália está... Oi? É isso que eu ia falar. A Natália está aqui, o projeto dela de iniciação tem a ver com a parte de neuro, das imagens de ressonância, mas não atuando diretamente com a equipe da neuro, até porque é bem específico, né? Mas assim, aí, sim, existem trabalhos voltados para diversas áreas. Então, por exemplo, um dos trabalhos, acho que o Caio não está aí, na parte de tomografia de tórax, e aí tem de neuro, e aí tem várias vertentes. Não sei se eu respondi, se foi mais ou menos o que você perguntou. Sim, dá para fazer correlatas e ali dentro com imagens. Aí, diretamente com a neuro, aí já acho que é outra, mas nós somos um hospital escola, né? Então, acho que está sempre, de modo geral, é sempre... Tem. Não, você fala da neuro, né? Mas, não, você fala da radioterapia? Não, a radioterapia eu não sei te dizer. Não sei dizer. Porque a radioterapia ainda não está em funcionamento. Entendeu? Mas tem gente que tem essa informação aqui, eu acho que vai ter. Eu acho que pode ser que tenha, que eu não tenho essa... E com relação a aproveitar, vou pegar um gancho sempre. Você falou que é 1,5 Tesla, mas está vindo outro, que está vindo também 1,5 Tesla, e qual sistema de outra empresa? Então, o pregão está em andamento, não aconteceu ainda. Ainda está em andamento. Mas existe essa discussão, mas aí, gente, a gente entra em questões de verba mesmo. Né? Um aparelho de 3 Tesla é o dobro praticamente de um aparelho de 1,5. A princípio foi dito que não há verba para de 3, mas eu já escutei diferentes
Discussões, então, até onde eu sei, seria de 1,5. Vocês vão pegar um helium free ou vocês vão ainda... Então, aí, tendo pregão, a gente não consegue especificar, porque é a empresa que ganhar o pregão. E aí é muito curioso, então, porque você falou que aquele papel do físico médico que tem uma atuação semelhante a engenheiro clínico, que na verdade, no sentido de ter parceria com o engenheiro clínico, você me corrige isso, tá? Não dá para colocar lá, por exemplo, sabendo que no futuro, é claro, não agora, mas sabendo que hélio é um problema sério para o futuro, a necessidade de ter sistemas fechados não parece ser algo natural que vai acontecer no futuro em relação a pregões, que vocês podem ter a possibilidade de acrescentar essa informação? Eu acho que a gente, é nossa função sempre colocar todos os... Tendo ciência, tendo esse conhecimento, né, eu acho que é importante, mas a gente sempre vai esbarrar no que é viável hoje economicamente. Então, por exemplo, eu posso tentar provar que, olha, um equipamento sem o hélio vai ser mais barato, ele vai se pagar em 10 anos, por exemplo. Mas aí entra em barreiras que, assim, a gente tem a informação técnica e a gente repassa. Se vão ouvir ou não, é mais difícil. Perguntas? Senão... Quanto tempo tem a ressonância, né, do hospital hoje? O que trouxe a necessidade de troca? E se ela ainda, mesmo com essa necessidade de ser trocada, está suprindo a demanda? Ela supre totalmente a nossa demanda hoje, porém, ela tem 10 anos e a própria, no caso ela é da GE. A GE, todo equipamento, quando ela chega no end of life, ela para de fornecer peça. Então, o que acontece? A gente pode mantê-la, só que o dia que ela quebrar, a gente não consegue recuperar. Então, a gente não espera o problema acontecer. A gente já sabe que ela está em end of life, não vamos ter peça de reposição, vamos ter que trocar. É assim que funciona. Essa é outra discussão. Então, essa é outra discussão. Por quê? Existe, aí falando especificamente da ressonância, inclusive é uma coisa que eu aprendi nesse processo também. Ao invés de você joga fora e pega tudo novo, você pode fazer o upgrade, né? Que é uma das coisas que, nesse caso, a GE tenta falar, não, então faz o upgrade, porque inclusive é mais barato. O upgrade vai te dar uma máquina praticamente nova, sem você ter que tirar magneto, sem fazer toda aquela... É muito mais fácil e mais barato. Então, existe essa discussão também. Entendeu? Mas a gente não tem como desfazer de uma ressonância, até porque, assim, ela não é simples, né? Um equipamento de muitas toneladas, e aí, né? Como que a gente faz isso, né? O ideal, aí pesando o custo-benefício, eu penso que upgrade é uma possibilidade. Você tem uma máquina nova, num custo menor, né? Você troca todos os acessórios, troca as bobinas, é praticamente uma máquina nova num custo menor, né? Porque você não vai ter que quebrar todas as paredes da sala, enfim. Lógico que tem que fazer a blindagem, refazer muita coisa, testar, mas é muito mais simples. Mas no sistema público as coisas não são tão simples assim. Tudo a gente tem que ter uma justificativa, né? Tudo. A gente está usando dinheiro público, então a gente tem que ter muito bem embasado todas as decisões. Continuando, né, esse processo para colocar e tirar uma ressonância, por exemplo, do HC, precisa mexer estruturalmente? Sempre vai ter que refazer, mexer na blindagem, né, da ressonância, sempre. Então, vai ter que conferir, refazer gaiola, retestar a gaiola, tudo isso. Demora bastante. Sim, e é tudo que envolve ressonância é mais caro, né? Sim. E com relação aos testes que você falou que tem alguns que vocês não fazem lá e contratam empresa terceira. Uhum. São quais testes, quais são esses equipamentos, e qual a média de valor? E geralmente contratam empresas daqui de Goiânia ou é o pregão também? Não, é pregão, né? Quem ganha o pregão é que vai fazer o serviço, né? Não é de Goiânia, não, é quem ganha. Pode ser do Amapá, se ganhou o pregão, elas têm que vir atender a gente, isso não importa, né? Desde que cumpra os requisitos de tempo. Então, por exemplo, a gente tem prazos, né? Então, olha, não importa, a empresa pode ser de qualquer lugar do país, mas ela tem que vir me atender no prazo estipulado em contrato.
Aí é um problema dela, né? Mas geralmente são mais os testes anuais. Normalmente são os testes semestrais e anuais e os quadrienais, né? Que é o levantamento radiométrico, a maioria. Esses do dia a dia, os diários, semanais, a gente tem o Phantom para fazer, então a gente faz. É, só isso mesmo. Obrigada. Os testes diários que vocês fazem, por exemplo, fica a cargo só você fazer eles? E aí, por exemplo, como é que você faz a distribuição de tempo para cada um? Porque eu imagino, não sei, posso estar errado, que você tem que fazer eles antes de começar o serviço ali, né? Então, por exemplo, demanda um certo tempo. Então, como que você faz? Na verdade, por exemplo, os testes semanais, que é a tomografia e ressonância, são testes de modo geral, são rápidos. Não são, por exemplo, na ressonância é 3 minutos e pouquinho cada protocolo, faço 2 protocolos. 10 minutos eu terminei, então não é demorado. A tomografia é a mesma coisa, então 10 minutos em cada máquina por semana, falando especificamente desses testes, desses equipamentos. Normalmente, para ressonância, se vocês forem tentar marcar uma ressonância hoje, você vai esperar meses para conseguir uma agenda. Então, a ressonância, na verdade, eu faço em intervalos possíveis. Normalmente, ou quando eu chego cedinho, não começou a rotina. Se não deu para fazer, eu vou fazer no horário de almoço, enfim, ou final do dia. Então, assim, eu me adapto à agenda dela. Eu não posso parar a máquina para mim. Não é, assim, não é nem justo, né, com o paciente que está há meses esperando, né? A tomografia a gente faz 24 horas, a ressonância, o intuito lá é começar a fazer 24 horas. Na minha opinião, é o ideal, ter 24 horas de funcionamento. Boa tarde, uma ótima apresentação. Eu tenho uma dúvida em relação à sua carga horária no hospital. Tipo assim, você passa o dia inteiro lá, tem que ir final de semana, entre essas outras coisas. A nossa carga horária é de 40 horas semanais. Então, basicamente todo dia, o dia todo, menos sábado e domingo. Ana Paula, pelo que eu entendi, vocês recebem projetos de iniciação científica no hospital, certo? Ou não é isso? Na verdade, não é a gente, radiologia, né? Mas o hospital tem um projeto, a gerência de ensino e pesquisa tem alguns projetos. Sim. Entendi. E foi citado lá no seu slide a IA. Você tem, assim, propriedade para falar um pouco sobre a influência da inteligência artificial na física médica? Ou ainda não está muito aberta assim, para isso? Assim, eu não acho que eu não sou especialista nisso, mas o que eu vejo da prática, dos trabalhos que a gente tem, dos projetos... Na verdade, eu acho que tem muita coisa que, assim, muitos processos que podem ter essa ajuda mesmo da IA, né? E aí, falando da minha experiência com os projetos que a gente tem e está em desenvolvimento. Então, assim, eu acho que isso só tende a ajudar a nossa área. Embora alguns colegas eu acho que não tenham esse mesmo pensamento, o meu pensamento é mais positivo do que o contrário, assim. Um exemplo, né, de uma coisa prática, a gente, na pandemia, eu não sei se alguém já leu uns laudos de tomografia da época da pandemia, principalmente, tomografia de tórax. Todo paciente praticamente fazia tomografia de tórax quando, né, diagnosticado ou suspeita Covid. Então, eu notava uma coisa, os radiologistas, na hora de laudar um exame, e eu já ouvi discussões entre eles, assim, por isso que eu estou falando. Então, por exemplo, eu fiz uma tomografia do seu tórax, quantos por cento do seu pulmão está comprometido? Sempre foi uma análise subjetiva, eles olhavam a imagem e falavam, acho que é 30%. E assim, acho que é 30%. Sim, isso é importante, né? É importante para o paciente, é importante para o diagnóstico, é importante para as condutas daquele tratamento. E aí, um dos trabalhos que a gente tem com o professor Emerson é justamente isso, que é do Caio, que é quantificar quantos por cento. Não pode ser uma coisa subjetiva, ou minimamente, tem que ter uma, né? Então, olha, 30%, é 40%, é 50%. Então, isso é uma coisa que é um problema real, né, que eu vi, eu falei, não, mas e aí? Vamos tentar, de alguma forma, ajudar. E não é fazer por eles, é apoiá-los, né, nisso.
Paula, posso Obrigada. fazer uma complementação aí no que você está falando? Só lembrando que tem colegas, como é que é o nome dela? Como é que é o seu nome? Gabriela? Só xará, estão sentadas próximas. Ô, Gabriela, teve uma palestra aqui no Café Consciência do professor Emerson, né, que não está aqui hoje porque ele teve um acidente, não sei se você ficou sabendo, mas ele está bem de saúde, já falou, mas ele está assistindo pelo Instagram, então ele deve estar lá, de repente ele manda até uma pergunta pelo Instagram. Garota propaganda dele. Pois, não, ele está vendo, viu? Ele está vendo. E ele deu uma palestra justamente sobre inteligência artificial aplicada à saúde. Então siga a gente no Instagram e dê uma olhada em uma palestra anterior nossa, tá certo? E semana que vem vai ser inteligência artificial aplicada a novos fármacos, tá certo? A Carolina Horta vai estar falando justamente a respeito disso. Então, pessoas que têm interesse em inteligência artificial, obviamente na física médica é um aspecto, mas em outras áreas também, não perca a oportunidade de estar aqui para aprender cada vez mais. Como a Ana Paula tem dito, essa experiência que ela teve, pelo menos a impressão olhando, na universidade foi fundamental para ela ter essa capacidade de poder se adaptar aos problemas que vão surgindo. E isso você aprende em qualquer área, inclusive, que é metodologia científica. Desculpa, Ana Paula. Perguntas? Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde. Você comentou, né, sobre o HC, sobre ser um hospital escola e ele ser usado por alunos de iniciação científica e pessoas que estão fazendo estágio, TCC. Você sabe se existe alguma conversa, existe alguma intenção, pelo menos para o futuro, de ser formada uma residência em física médica, seja na sua área ou na medicina nuclear, nas outras áreas da física médica que existam no HC? Outra pergunta, aquele centro, não lembro o nome, que está sendo feito perto do Parque Tecnológico, Centro de Radiodiagnóstico, Radiotratamento, algo assim. Você vai trabalhar nele ou não tem relação com a sua parte de trabalho, não tem relação com o HC? Eu acho que... Bom, vamos lá, vou começar de trás para frente, de radioterapia, né, que vai ser... não tenho nenhum envolvimento, até porque eu não posso, né, eu não tenho especialização para isso, e aí cada macaco no seu galho, né. Então, assim, tem os profissionais, os meninos já estão trabalhando no HC, 2 físicos da radioterapia que vão atuar, assim que ficar pronto, eles vão começar a trabalhar. E aí eu tenho certeza que, imagino, né, que vai abrir vaga de estágio, enfim, eu acho que isso é uma coisa futura que com certeza, né, vai acontecer. Eu acho que vai ser muito importante também para o curso de física médica aqui, né. A residência, eu estava lembrando da sua primeira pergunta. E a primeira pergunta sobre a residência, eu acho que, assim, já houve essa conversa. Primeiro que não temos medicina nuclear, tá? Então, hoje, nós só temos radiodiagnóstico e, em breve, a radioterapia. A medicina nuclear não tem no HC ainda, né? Mas eu acho que a ideia de uma residência, ela é muito válida, eu acho que possível de acontecer. Claro, não é de uma hora para outra, né? Não é simples também. Mas eu acho que é possível, sim. Então, temos uma pergunta no Instagram. Vai ser interessante. Fala, Tainá. A pergunta seria que, quando um equipamento é trocado ali no radiodiagnóstico, por exemplo... Pode falar um pouquinho mais alto, Tainá, por favor? Um pouquinho mais alto. Mais alto? Estão ouvindo bem? Então, a pergunta é da Pamela Macedo. Quando um equipamento é trocado ali no radiodiagnóstico, como por exemplo... Está subindo aqui várias outras só um instante. Como, por exemplo, esse caso da ressonância, esse equipamento descartado fica de responsabilidade do físico médico ainda ou não? Na verdade, não é descartado, é isso que eu estava falando, né? Ele pode continuar no local se fizer um upgrade, mas não é mais nossa responsabilidade. A gente dá baixa no equipamento e aí ele não é de nossa responsabilidade. Até porque você desligou, baixou o campo, acabou, né? Não temos... mesmo que fosse ou ressonância ou a tomografia, não vai ter mais, fora da rede elétrica, não temos problema nenhum. Né? Baixando. Olá,
Olá, boa tarde. Você tinha comentado sobre os phantoms diários, semanais. Quando ocorre essa análise diária, por exemplo, semanal, e ocorre algum erro na dosagem, isso é responsabilidade do físico médico, corrigir ou como funciona? Você fala assim, nos testes apresentar algum problema. Isso. Isso acontece. Inclusive tem até uma história boa, mas vamos lá. Isso sempre acontece, então vamos supor, aconteceu um problema na tomografia, algum teste não passou, né? Tá fora ali do range. Primeiro eu vou repetir. Às vezes eu vou lá, vou posicionar de novo, às vezes foi um erro de posicionamento, e isso acontece, né? Ou não zerei o aparelho onde eu deveria ter zerado, vou repetir, testei 2, 3 vezes, continuou dando problema, aí eu vou abrir um chamado e vou chamar manutenção. No caso da tomografia, eu vou acionar a Siemens para vir verificar. Então, isso é raro, mas acontece. Aí depende da situação. Normalmente não, normalmente são coisas simples. Esses aparelhos, dificilmente eles dão problema. E quando dão, é no máximo um desalinhamento, alguma coisa bem simples, a gente continua tocando o serviço, mas se for algo mais grave, sim, né? Aí a gente pararia. E qual que foi a outra pergunta? Sobre se isso fica a cargo do físico médico corrigir ou... não. Acaba que, aí eu vou dizer da minha parte, eu sou muito curiosa. Eu acho que a maioria de nós, a gente tem um perfil mais curioso. Muita coisa eu aprendi, a gente vai aprendendo a arrumar. Então, no sentido assim, eu vou dar um exemplo. As digitalizadoras que eu mostrei uma das fotos. Ela tem uma ventosa, não estava vendo a palavra. Várias vezes essa ventosa, ela simplesmente sai do eixo. E aí dá um erro no equipamento. Gente, é só uma ventosa. Aí a gente vai lá, você aprende isso e arruma. E tá tudo certo, você não precisa acionar a engenharia clínica, não precisa de nada disso. Algumas coisas a gente vai pegando a manha. Às vezes é um posicionamento da mesa que ficou um pouquinho para cá. Então, algumas coisas a gente consegue resolver. Mas por pura, assim, experiência, e assim, eu sinto um prazer enorme em resolver o BO ali, entendeu? Não ter que passar para frente. Então, muitas vezes a gente, mas não é obrigação. Se eu não quiser mexer, não quero mexer, estou com preguiça, ou não sei, eu vou acionar os responsáveis, a engenharia clínica, para chamar a empresa contratada, né? Muito obrigado. Me lembra a ação de um físico experimental, isso aí. Boa tarde, Ana. Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, era uma curiosidade sobre a parte da engenharia clínica. É um ramo, uma formação, ou é só um ramo da física da engenharia biomédica? Bom, eu não sei aqui, porque tem o curso, né, porque assim... É porque eu nunca ouvi falar sobre engenharia clínica, uma formação de engenharia clínica. Então, o que eu sei, essa é até a minha resposta. O que eu sei é que existe pós-graduação em engenharia clínica. Então, por exemplo, alguém que faz engenharia vai fazer uma pós-engenharia. Por exemplo, o engenheiro que eu mais tenho contato do HC, a pós dele, se eu não me engano, ele é engenheiro elétrico, eu não lembro exatamente qual engenharia ele fez, e ele fez a pós-engenharia clínica. A maioria, até onde eu sei, é dessa forma. Tá? Era essa a minha dúvida, porque eu tinha até pesquisado, não tinha achado nada sobre a engenharia clínica em si. Aí eu até eu desconheço o curso de graduação, assim, eu acho que não tem. Mas assim, né? Aí é bem legal, inclusive, é uma área que eu acho interessante, até porque está bem ali perto da gente. Mas o que acontece? Lá no hospital da minha vivência, a engenharia clínica meio que tem que conhecer todos os equipamentos do hospital. Então, ele não sabe profundamente nenhum, porque ele tem que saber muita coisa. Então, ele tem que saber da hemodiálise, ele tem que saber do medidor lá da UTI. Enquanto a gente aprofunda. Então, acho que é essa a diferença, sabe? Aí eu até fiquei na dúvida de qual que era a diferença entre engenharia clínica e a biomédica, que parece ser muito parecida. Eu não sei te dizer sobre a biomédica, confesso. Obrigada. Nada. Aproveitem, mas assim, também tem meu e-mail, gente, o que vocês precisarem, tá? Eu fico à disposição. Eu acho que a área do radiodiagnóstico ainda deixa uma grande incógnita com relação ao mercado de trabalho. Você falou que foi a primeira profissional aqui em Goiânia, né? No HC, né? No HC, entendi. Mas como você vê hoje o mercado de trabalho para o radiodiagnóstico? Tem aquele negócio,
faz a residência, não faz a residência, com a experiência você consegue o título e dá certo. Como que é isso? Ai, gente, é tão, assim, lembra que lá no começo eu coloquei de trajetórias, né? Eu acho que isso, primeiro, é muito individual. Eu não acho que existe uma receita de bolo. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho que é muito mais amplo do que parece. E eu acho que quando a gente está na graduação, a gente enxerga menos ainda isso, porque é meio que uma bolha, né? E assim, tem o seu lado bom disso também. Mas, eu vou falar por mim, né? Já a Samara e a Ju tiveram outra vivência. Eu não fiz residência, mas eu acho que fazer residência é válido. Em compensação, eu trabalhei anos em prestação de serviço, então eu conheci na prestação de serviço, e a Ju está vivendo os dois lados agora, na prestação de serviço você conhece uma gama, porque quando você está na residência você vê normalmente aquilo, né? Quando você presta serviço, por exemplo, eu já fui para Belém do Pará, num lugar que só chegava de balsa, e cheguei lá, e assim, é triste falar isso, a sala de raio-x, o técnico trabalhava, não tem um visor? Era um buraco. Aí eu entrei na sala e falei, mas você faz exame aqui? Ele, faço. Aí eu falei, como você faz para se proteger? Não, eu ponho um avental no buraco para cobrir. Então, assim, esse tipo de vivência que é diferente, que você não acha que existe, porque eu não sabia que existia, mas acontece. Então, assim, são coisas, são mundos diferentes. Eu acho que os dois lados são importantes, e aí eu não posso, assim, a minha vivência foi essa e eu aprendi muito com isso, né? Mas eu acho que especializar, fazer residência é muito válido também, mas não é o único caminho. Então, assim, aí tá, eu comecei falando isso, o radiodiagnóstico não é a menina dos olhos da física médica, nunca foi, né? Desde quando eu entrei, eu lembro da minha turma, todo mundo queria radioterapia, e eu nunca quis radioterapia. Eu falava, gente, eu sou muito estranha, acho que só eu que não quero. E aí a maioria, não, e assim, eu não me arrependo disso, eu acho legal, radioterapia, acho super interessante, mas nunca nunca foi interessante para mim. Então, assim, tanto que na minha turma eu sou a única do diagnóstico. Todo mundo trabalha na radioterapia. E tá tudo bem. Eu acho que eu fiz o caminho da forma que eu achei melhor e que as coisas foram acontecendo. Agora, mercado de trabalho. Eu acho que é um ponto. Ainda existe muito... Pelo fato de nós não sermos obrigatórios dentro da instituição, porque nós não somos obrigatórios pela lei. O físico da radioterapia é obrigatório, da medicina nuclear é obrigatório. No radiodiagnóstico nós não somos. Porém, eu vejo que a gente tem o poder de mostrar o nosso valor com o nosso conhecimento. Então, assim, minha opinião, eu não acho que quem é bom o suficiente, quem faz o que gosta de uma forma de dedicar mesmo e de ir lá atrás, aprender, eu não acho que vai ficar desempregado, por exemplo, independente da área. Essa é minha opinião. Minha opinião. Então, assim, do que você gosta disso, então investe, vai lá, estuda, vai para fora. E assim, até um gancho, né? Eu voltei agora, eu fui fazer um curso lá em Trieste, lá do ICTP, que é um curso de física teórica, mas eles dão cursos para física médica. E lá eu encontrei gente do mundo inteiro da física médica, gente da radioterapia, gente do radiodiagnóstico, gente da medicina nuclear. Foi uma experiência, assim, ó, nem tanto tecnicamente, mas de mundo, sabe assim, uma visão de mundo, de ver que os problemas que a gente enfrenta aqui são os mesmos da Nova Zelândia, são os mesmos da África. Claro que aí existem questões de dificuldade financeira de cada país e tal. Então, assim, eu acho que eu acho que a radiodiagnóstico tem esse problema, sim, de não sermos obrigatórios, mas eu não acho que é impossível, de verdade. Pode fazer mais um? É a última, hein? Tá. Infelizmente, por questão de tempo, mas a Ana Paula vai estar aqui ainda. Tá bom. E por que ainda existe essa lacuna na legislação com relação ao radiodiagnóstico? Seria uma falha de nós, como físicos, correr atrás disso? Porque, por exemplo, eu vejo que a ABFM, né, que é a Associação Brasileira de Física Médica, às vezes foca muito na radioterapia e eu não vejo tanto esse engajamento na questão do radiodiagnóstico. Eu acho que a nossa atuação, primeiro que ela não tem como falar disso sem passar pelo reconhecimento da profissão, a começar daí. A física foi reconhecida ontem, assim, nós não éramos nem reconhecidos. E aí a gente não tem conselho, nós não temos uma força ainda, eu acho que isso está sendo criado. Embora, e aí eu vou falar da minha experiência que eu tive lá em Trieste, é que a física médica no Brasil é muito melhor do que a gente pensa, tá? E eu não sabia disso. A gente está, anos-luz, tanto que a gente visitou 2 hospitais na Itália,
E eu cheguei lá, os testes que a física de lá fazia, eu falei, mas gente, eu faço isso. Assim, porque eu achei que ela ia me mostrar um mundo novo e tal. Eu falei, nossa, que legal. Eu fiquei feliz. Então, assim, eu acho que falta essa força mesmo de ter sermos reconhecidos, né, que já aconteceu, e termos esse conselho. Eu acho que a gente tem nossa responsabilidade no sentido de mostrar nosso valor e de mostrar nosso serviço, porque a gente pode tanta coisa legal, a gente pode contribuir com tanta coisa interessante, mas sim, eu acho que a legislação não ajuda, né, de fato. Mas talvez seja uma questão de tempo, sabe? Antes a gente não tinha nenhum físico do radiodiagnóstico nos hospitais federais. Hoje já tem, como eu mostrei, mais de 30, só do radiodiagnóstico. Então, assim, eu acho que é uma questão de construção mesmo. E Ana Paula, que mostra a necessidade, né? Você está surgindo, são os médicos que são os líderes lá, que estão percebendo que é importante ter esse profissional ali. Eu acho que a gente, e aí não puxando o jabá, gente, mas já, né? Eu acho que nós somos essenciais. E não é porque... É porque eu vejo mesmo no dia a dia o desconhecimento das pessoas, sabe, na nossa área. Pessoal, o papo está ótimo. Eu tenho certeza que a turma aí no Instagram gostaria de continuar, mas nós temos um combinado aqui. Eu tenho que realmente terminar isso no horário. Já passamos um pouquinho do tempo. Então, eu gostaria demais de agradecer a Ana Paula, essa mensagem que ela passou aqui para todos vocês, né? Ela falou que tem o contato dela ali. Então, vamos agradecer a Ana Paula. Muito obrigado. Obrigada, gente. Sempre estar aqui é um prazer. Tá? Com certeza vai ser convidada mais vezes, viu, Ana Paula? E outras parcerias vão surgir, além das que você tem feito aí, quem sabe com outros colegas aí na ressonância. Nós vamos te bater lá no seu local. E, pessoal, gostaria de agradecer a todos que estavam presentes, pessoal que está aí com a gente no Instagram, e lembrar a todos que semana que vem tem inteligência artificial aqui no Café com Ciência, tá certo? E é com a pesquisadora que está sendo reconhecida como uma das mais influentes do mundo na área dela. Então vamos conhecer um pouquinho o que a Carolina Horta está fazendo, tá? Tá bom? Então espero vê-los semana que vem. Muito obrigado a todos e até a próxima.